Fala Santista, esse é o canal Mundo do Santos. O Santos empatou com o Grêmio 1-1 na Vila Belmiro. Olha, confesso para você que fiquei bem decepcionado com o resultado. Eu esperava que o Santos jogasse essa partida e levasse essa partida com a seriedade que ela merecia. Era um jogo que podia mudar o rumo do Santos no Campeonato Brasileiro. Se o Santos vence o Grêmio hoje, o Santos vai para a 12ª colocação e dá uma grande disparada referente aí à zona de rebaixamento. Mas com o empate, o Santos continua estagnado, lutando contra o rebaixamento, lutando contra a maré, como sempre, desde o começo do campeonato, vem acontecendo. Parece que o Santos não consegue se descolar daquela zona incômoda, né? Parece que o Santos... alguma coisa acontece para que o Santos não consiga sair dessa luta contra o rebaixamento. Olha, o jogo de hoje, para mim, foi muito de altos e baixos do Santos e acredito que o Vojvoda hoje não teve uma noite tão feliz. O Santos que começou o jogo apertando o Grêmio, pressionando muito a saída de bola do Grêmio, o Grêmio que estava todo remendado, né? Foram mais aí de 10 desfalques da equipe gremista, então o Grêmio estava todo remendado e veio com um time extremamente recuado, como a gente já imaginava. O Santos pressionou bastante o Grêmio e sufocou o Grêmio a ponto deles não conseguirem sair em quase nenhum momento ao longo do primeiro tempo. Teve só um lance que o Grêmio conseguiu escapar e aí o juiz anulou o gol pela bola ter batido na mão do jogador do Grêmio, né, do Edenilson. Na minha visão, apesar de os comentaristas da Globo dizerem que não, eu entendo que aquilo é um lance sim que deve ser marcado a falta e não é nem porque eu sou santista. Obviamente, o santista vai falar a favor do seu clube, sim, mas nesse caso eu entendo que a mão, principalmente no ataque, ela não deve ajudar o time que está atacando. E muito por conta disso, eu concordo com a anulação do gol do Grêmio. Mas também é importante a gente ver, né, que foi válida a ação de Marcelo Teixeira ir lá na CBF. Porque se não fosse a ida dele lá na CBF, quem sabe se essa falta teria sido marcada. Então, valeu a ida de Marcelo Teixeira lá. E precisa ir mais vezes. Porque o Santos, com certeza, se nessa rodada o VAR agiu em favor do Santos, não espere que isso vá acontecer mais vezes a partir de agora. É como se a CBF falasse assim, ó, já pagamos. Não deu pênalti lá contra o Bragantino, não deu gol hoje contra o Grêmio, agora acabou a cota de vocês. Então, precisa ir lá de novo. O primeiro tempo do Santos, então, o Santos começou a pressionar, teve alguns chutes com o Roleiser, teve alguns chutes com o Lautaro Dias. O Lautaro, mais uma vez, na minha visão, fez uma boa partida, apesar de não ser tão bem, não ter ido tão bem como foi contra o Bragantino, mas ele fez também uma partida, mais uma vez, interessante. E aí o Santos fez um primeiro tempo razoável. Acredito que o Escobar fez uma partida ruim, o Mike, sem dúvida alguma, foi o pior em campo, partida horrorosa do lateral direito do Santos. E aí o Grêmio só conseguiu aquele lance, não conseguia criar nada, e o Santos tentava, mas não conseguia marcar. Mais uma vez o Santos finalizava e não conseguia colocar a bola para dentro. Aí veio o segundo tempo. No segundo tempo, o Santos abaixou um pouco o ritmo do que vinha imprimindo aí ao longo da primeira etapa. O Santos começou a vacilar mais, o Santos começou a ter vacilos defensivos e num desses vacilos acontece o gol do Grêmio. É interessante a gente ver que essa dupla de zaga, Luan Pérez e Duarte, não deu certo. Eu digo isso porque, pelo menos nas duas partidas em que eles atuaram juntos, é claro que ainda é o começo, os dois devem estar se entrosando, tem tudo isso, a gente tem que pesar isso na balança, mas pelo menos nas duas partidas que eles fizeram junto, os dois falharam. No gol de hoje do Grêmio, foi uma falha completa da defesa do Santos. O Escobar deixou o cara do Grêmio escapar nas costas dele, partida horrorosa do Escobar, eu acho que uma das piores, se não a pior partida do Escobar com a camisa do Santos. O Mike também desligado na jogada, todo mundo desligado, né? E aí sai o gol do Grêmio. E o Grêmio, depois disso, começou a cozinhar a partida, o Santos começou a tentar, a torcida irritada já com o time, e, infelizmente, o Santos tentava e não conseguia colocar a bola para dentro. Uma bola na trave de um chute do Zé Rafael, o Tiquinho perdeu um gol cara a cara com o gol. Que gol que o Tiquinho perdeu, meu Deus do céu! E aí o Santos tentava e não marcava. Um ponto bastante importante que fez o Santos piorar no começo do segundo tempo, e eu entendo depois que o Vojvoda percebeu isso e ele tentou consertar o que ele fez, ele tira o João Schmidt, que não vinha fazendo uma partida excelente, mas ele tirou um cara que protegia a defesa do Santos, né? Ele tirou o João Schmidt e aí o Santos começou a ficar com o meio de campo muito aberto, muito espaçado. Por isso que o Grêmio começou a ter um pouco mais a bola no começo do segundo tempo.
E aí o Tiquinho Soares, que entrou muito mal na partida, não fez nada de útil, pelo contrário, perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Era um gol, um lance que era para ele ter fuzilado o goleiro ali. Ele quis chutar de direita, sendo que a bola estava melhor para o pé esquerdo dele. Não entendi nada do que o Tiquinho fez. E aí o Vojvoda, percebendo isso, percebendo que o Grêmio estava tendo mais volume de jogo, cozinhando mais a partida, ele fez uma substituição. Que para muitos na hora, acredito que muita gente falou, pô, o Santos está perdendo e ele coloca o Rincon. É que ele corrigiu a alteração errada que ele tinha feito ao tirar o João Schmidt e colocar o Tiquinho Soares. Aí quando o Rincon voltou, o Santos voltou a ter uma pessoa ali no meio de campo, voltou a ter um jogador ali. E aí por isso o Grêmio novamente voltou a ser empurrado para trás. E aí foi onde o Santos conseguiu pelo menos um empate. Dos males o menor, né? Mas na minha visão era um jogo que o Santos deveria ter vencido. Por isso que eu digo que estou decepcionado com o resultado, decepcionado até mesmo com a atuação do Santos. Eu esperava mais do Peixe nessa noite. Eu esperava que o Santos fizesse um bom jogo, coisa que na minha visão não aconteceu. Eu acho até que foi a pior partida do Santos aí desde o início do trabalho de Juan Pablo Vojvoda. Preciso falar de alguns jogadores individualmente dessa partida. Já comentei sobre o Tiquinho, partida ruim dele, comentei sobre o Escobar e sobre o Mike, partida horrorosa desses jogadores. E preciso falar sobre o Roleiser. O Roleiser foi investido nele mais de 60 milhões de reais e ele não é um jogador decisivo. Ele é um jogador que é insistente, é um jogador que tenta criar jogadas, mas não é decisivo. Roleiser, você é caro, o seu salário é altíssimo. O que o Santos pagou para você estar no clube foi muito caro. Então você precisa decidir jogos. Se o Roleiser, que é o jogador mais caro do Santos fora o Neymar, não decide, quem é que vai decidir? Outro jogador também que fez uma partida ruim foi o Guilherme. Partida ruim dele, partida apagadíssima, tudo que ele tentou ele errou. A não ser um chute que ele deu no segundo tempo, fora isso errou tudo. O Guilherme está achando que é craque de novo, e isso é o que atrapalha ele. E outro jogador que, na minha opinião, sim, fez uma boa partida, foi o Robinho Júnior. Já o Robinho entrou bem no jogo, né? O menino incendiou a partida, teve um lance ali no final do jogo, já depois do 1-1, que ele finalizou, o zagueiro do Grêmio conseguiu cortar. Se não fosse isso, era um gol do moleque, hein? Olha, espero que o Vojvoda tenha visto a entrada boa do menino, né? A mudança que o menino deu no jogo, e que ele veja isso para dar mais oportunidades para o garoto. Outro jogador que eu gostei foi o Lautaro Dias. Também acho que ele fez uma partida boa. Vamos então dar a nota aqui para os jogadores para a gente poder encerrar o vídeo. Brazão, mal na partida, principalmente por ter falhado naquele lance do gol do Grêmio que foi anulado. Eu acho que o Brazão estava um pouco mais inseguro nessa partida. Vou dar uma nota 5 para ele. O lateral direito do Santos, Mike, na minha opinião, partida horrorosa desse jogador, o pior em campo, sem dúvida alguma. Nota 2 para ele porque esteve em campo. A defesa do Santos, o Duarte e o Luan Pérez. Para mim, partida horrorosa também dos dois, nota 3 para os dois zagueiros. O Escobar, vou dar uma nota 3 também para ele, partida ruim dele, uma das piores com a camisa do Santos. No meio de campo, o Schmidt, uma nota 5 para ele, não fez uma boa partida, mas quando ele saiu, fez muita falta. O Zé Rafael, vou dar uma nota 5,5 para ele, chutou uma bola na trave, mas errou muitos passes, estava um pouco desligado na partida, perdeu a bola em alguns momentos que não deveria perder, nota 5,5 para ele. Barreal, nota 5 também, partida apagadíssima do Barreal, esperava muito mais desse jogador nessa partida, coisa que ele não conseguiu entregar. O meio-campo ali, o Roleiser, vou dar uma nota 4 para ele. Roleiser, você é caro, você é um jogador que o Santos investiu muito dinheiro. A gente precisa ver mais do Roleiser. 2 gols, 2 assistências com a camisa do Santos. O Santos precisa mais de você, meu amigo. Você precisa mostrar o porquê que foi tão caro assim. Uma nota, falei a nota dele já? Se não falei, nota, na minha visão, 4,5 para o Roleiser. No ataque do Santos, Guilherme, nota 2, partida horrorosa do Guilherme. E para o Lautaro vou dar uma nota 6,5. Ele é um cara brigador, é um cara que luta bastante e até por isso fez o gol do Santos, né, o gol de empate. Dos que entraram, Tiquinho Soares, nota 3 para ele, perdeu um gol incrível. Não gostei da atuação do Tiquinho hoje. O Rincon melhorou o time, mas ainda assim não apareceu tanto na partida. Nota 5,5 para o Rincon. Igor Vinícius precisa ser titular no lugar do Mike. Não tem como mais o Mike atuar como titular. Vou dar uma nota 6 para ele porque ele melhorou o lado direito do Santos. O Robinho Júnior foi, na minha opinião, aí, o principal destaque do Santos nesse jogo, porque ele entrou e mudou a partida. Fez uma boa partida, nota 6,5 para o Robinho. E o Souza entrou no final do jogo, não tem como a gente dar nota para o lateral esquerdo. Olha,
Complicado, né? A gente esperava que o Santos nos desse uma alegria de sair dessa zona incômoda, mas mais uma vez o Santos nos decepciona. É complicado que a gente não vê o Santos escapar dessa zona tão difícil, mas espero que isso possa acontecer na próxima partida. Quero saber sua opinião sobre o jogo de hoje. Você também ficou decepcionado com o Vojvoda? Com o Roleiser? O Roleiser tem te decepcionado? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E amanhã estaremos de volta aqui no canal Mundo do Santos, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo. Deixe o seu like, o seu hype, tudo isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Um grande abraço para você, amanhã estaremos de volta aqui no Mundo do Santos.